Estamos mais uma vez estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda quarta-feira estaremos estudando o Evangelho. Estaremos publicando em nosso canal no YouTube, às 20 horas. Também estaremos estudando de segunda e sexta-feira o livro O Evangelho de Chico Xavier, que fala sobre os ensinamentos do Chico, as lições preciosas que ele transmitia às pessoas que iam até a Pedro Leopoldo, no grupo Espírita da Prece, e ali ele oferecia inúmeras orientações. E estaremos também todo sábado no Facebook, em nossa live, estudando em torno do livro Lindos Casos de Chico Xavier, às 19 horas. Então fica aí o convite para você. Segunda e sexta-feira, às 20 horas, estaremos publicando o Evangelho de Chico Xavier. Na quarta, o Evangelho segundo o Espiritismo, às 20 horas. E no sábado estaremos com a nossa live no Facebook, às 19 horas. Hoje, o capítulo 2, item 4, quando Jesus se refere, o meu reino não é deste mundo, conforme nos traz o Evangelho. É uma conversa que Jesus realiza em torno da vida espiritual. Quando Pilatos interroga Jesus, querendo saber de Jesus qual era a sua posição, qual era a sua intenção naquele momento. E Jesus, percebendo qual era a ideia de Pilatos, porque Pilatos queria armar uma armadilha para Jesus, Jesus, percebendo que ele se referia ao reinado material, que a preocupação deles, dos romanos, principalmente dos judeus, era que Jesus realmente governasse o lado material, e Jesus deixa bem claro a Pilatos que o seu reino não era deste mundo, se referindo à vida espiritual. E no Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre a realeza de Jesus. Vejamos a lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dai-se a esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores e etc. Essa realeza é oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela, muitas vezes, a preponderância do bem maior do que a quem cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é o joquete das vicissitudes. As gerações que se sucedem, a primeira sempre a bendize, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida e a realeza moral se prolonga e mantém o seu poder. Governa, sobretudo, após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus o mais poderoso rei de todos os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, dentro desta colocação do Evangelho segundo o Espiritismo, todos nós compreendemos que o reino de Jesus não é deste mundo, que ele se referia à vida espiritual, que ele deixou bem claro para Pôncio Pilatos que ele era rei, mas o reino dele não era deste mundo. Mas Jesus, como nós sabemos, ele é o governador espiritual da terra. Ele esteve aqui na terra, encarnado entre nós, para nos ensinar a mensagem do amor, para que nós colocássemos em prática essa mensagem e, vivenciando esse evangelho, pudéssemos edificar sobre a face da terra
o reino divino. É com este objetivo que Jesus se refere: o meu reino não é deste mundo, porque ele estava, em nome de Deus, para instalar o reino de Deus no coração da criatura humana, de todos nós. Ou seja, esse reino material, conforme nos traz o Evangelho, que muitas vezes foi conquistado através do sofrimento alheio, porque as pessoas ambiciosas para conseguirem o poder, para alcançar uma vida material superior às outras pessoas, quantas guerras foram causadas, quantos sofrimentos foram gerados, quantas dores foram causadas, essas pessoas não medirem esforços para alcançar o poder, massacrando outras pessoas, ferindo outras pessoas, para garantir uma posição social, para garantir um poder que é transitório. Mas essas pessoas, esses reis que causaram grandes guerras, que fizeram muitas pessoas sofrer, serão responsáveis pelas suas atitudes. E essa governância, ela não vale na vida espiritual, ela é válida na vida física. O poder que governa a vida espiritual é a realeza moral, é o Evangelho. Isso sim, nós carregaremos conosco, que é o conhecimento, que é o pão da alma, e levaremos conosco do outro lado da vida, porque através da prática do bem, das atitudes nobres, que nós seremos recompensados pelas atitudes boas que tivemos na terra. Mas aquele que fez o mau uso do livre-arbítrio, que fez o outro sofrer, terá que prestar conta de todas as suas atitudes. Ele sim será responsável pelo sofrimento do outro. E não adianta chegar do outro lado da vida e dizer assim: eu tinha um poder, eu era rei ou príncipe, eu sou uma pessoa de grande cabedal, de conhecimentos, eu estudei muito e vocês têm que me respeitar, vocês têm que me dar uma posição boa aqui do outro lado da vida. Isso não vale. Então essas posições materiais, elas ficam na terra. Essas honrarias materiais ficam com a morte do corpo físico. E nós levaremos para o outro lado da vida as coisas boas, o nosso currículo de bondade. Da mesma forma que quando nós encarnamos na Terra e chegamos aqui, não tínhamos nada materialmente, fomos recebidos como criança, da mesma forma nós chegaremos na vida espiritual, sem nada aquilo que é material. E o que vai valer é o tesouro espiritual. É nesse sentido que Jesus se refere à felicidade a todos aqueles que edificar o reino de Deus na terra. Jesus veio com esta missão. Nós estamos vendo aí muitos problemas em torno do nosso planeta Terra, em torno da política, a corrupção ocorrendo aí em toda parte do mundo. A gente vê aí o sofrimento de muitas pessoas, quantos desastres, quantos sofrimentos. Só que o nosso planeta ele está melhorando. O nosso planeta ele está num processo de transição planetária e ele se tornará um mundo de regeneração. Mas quando isso acontecerá? A partir do momento que nós instalarmos o Evangelho de Jesus no nosso coração. A partir do momento que instalarmos o reino de Deus na terra, modificando a nossa conduta, modificando o nosso pensamento, mudando as nossas imperfeições e transformando essas imperfeições em virtudes, nós estaremos contribuindo para a construção de um mundo melhor. E essa mudança nossa vai proporcionar a mudança do orbe planetário. E a Terra deixará de ser um mundo de provas e expiações e alcançará um mundo de regeneração através da nossa mudança, através da nossa transformação. Então, que possamos entender o que vale do outro lado da vida são as boas ações que praticamos aqui na Terra. O poder material vale aqui na vida material. O poder espiritual continua conosco essa realeza moral, porque é dela que nós construiremos a tão almejada e sonhada felicidade. Muita paz a todos.